Olá pessoal, vamos falar sobre isoladores de alta tensão. Eles podem ser de porcelana, de vidro ou ainda poliméricos e são muito importantes porque fazem o isolamento da fase com a terra. E uma falha no isolador pode provocar curto-circuito e desligar toda uma subestação de energia elétrica. Um conceito muito importante é de cadeia de isoladores, que traz muita flexibilidade nas subestações de alta tensão. E uma cadeia ela é formada por vários discos. Cada disco, em média, suporta uma diferença de potencial de 15 kV, 15.000 volts, de tal modo que nós podemos acoplar discos para cada nível de tensão elétrica. Por exemplo, para um nível de tensão de 500 kV, utilizamos 34 discos acoplados numa cadeia de isoladores. Existem vários problemas que podem ser identificados visualmente em uma cadeia de isoladores. Por exemplo, poluição, discos quebrados, pinos oxidados e ainda isoladores perfurados. Perceba que são defeitos visíveis, mas neste vídeo vamos focar nos defeitos invisíveis, aqueles defeitos que podem provocar problemas sérios, mas não são visíveis ao olho nu. A grande questão é que podemos detectar defeitos invisíveis, anomalias, através da análise da distorção do campo elétrico na cadeia de isoladores. Observe essa ilustração de uma cadeia de isoladores. Temos a extremidade no potencial zero, que está conectada à estrutura metálica, e a extremidade conectada ao potencial de alta tensão. Observe agora a distribuição do campo elétrico, e ele cresce do potencial zero para o potencial de alta tensão. No potencial zero, temos campo elétrico mínimo, e no potencial de alta tensão, temos campo elétrico máximo. Então, analisando essa distribuição, podemos detectar anomalias e defeitos. Na prática, realizamos o escaneamento do campo elétrico, detectando distorções ao longo da cadeia de isoladores, distorção na distribuição do campo elétrico, e assim detectamos defeitos invisíveis. A grande vantagem desse método é detectar falhas nas cadeias de isoladores antes que ela seja catastrófica, antes que seja visível ao olho nu. Podemos detectar, por exemplo, microfissuras, perfurações, contaminações internas, rastreamento de carbono, é aquela queimadura por flashover ou arco elétrico, e ainda a presença interna de umidade e bolhas. E esse escaneamento do campo elétrico nos isoladores pode ser realizado através de drones ou então vara de manobra. E como será que tudo funciona? Na prática, esse escaneamento do campo elétrico nos fornece um gráfico da distribuição do campo elétrico ao longo da cadeia de isoladores. Perceba a curva padrão de uma cadeia de isolador sem nenhum defeito. Esse campo elétrico cresce do potencial zero daquela extremidade aterrada para a extremidade do cabeamento de alta tensão. Vamos agora sobrepor a curva real do escaneamento da cadeia de isoladores. Percebemos logo de cara que há um problema, há uma anomalia nessa distribuição do campo elétrico. Existe algum disco defeituoso e, pela análise gráfica, de forma bem simples, temos algum problema no disco número 14. Vamos agora analisar outra situação. Perceba uma nova curva de campo elétrico de uma cadeia de isoladores. Percebemos uma anomalia de defeitos conectados. Do isolador 19 ao 25, temos algum problema. E nessa nova curva de campo elétrico, perceba uma anomalia da distribuição. São isoladores perfurados. Isoladores 5 e 7, 11 e 12 e também 18 e 22. Perceba a grande importância dessa análise da distribuição do campo elétrico.
E eu utilizei nesse vídeo o scanner da Positron, scanner de campo elétrico para isoladores de porcelana, de vidro e poliméricos. E alguém pode perguntar, professor, essa detecção do campo elétrico utiliza a subpartícula atômica positron, que é a antimatéria do elétron? Não é verdade. O positron ele é utilizado, por exemplo, para detecção de tumores malignos no corpo humano, utilizando radiação, subpartículas positron, mas na prática esse escaneamento de isoladores utiliza o bom e velho sensor capacitivo.